Gênesis é um dos 5 livros que formam o Pentateuco. O nome Gênesis tem por significado princípio, origem ou criação. Aqui estão registrados o começo deste mundo como conhecemos. Deus, na sua infinita sabedoria, deu origem a todas as coisas e estabeleceu as suas diretrizes. Formou o homem conforme a sua imagem e semelhança e lhe concedeu domínio sobre toda criatura por toda a terra. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente e pôs o homem que havia formado. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Ali vivia o homem em perfeita harmonia com o Criador e administrava com sabedoria aquilo que o Senhor incumbira a ele. Tinha guardado em seu coração a ordenança de Deus acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal que se encontrava no meio do jardim, pois sabia que no dia em que comesse daquele fruto, morreria. Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Decidiu por fazer-lhe um auxiliador a que lhe fosse idôneo. O homem logo tomou posse de sua esposa, pois para isto foste formada a mulher. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Homem e mulher. Ambos estavam nus, assim viviam sem se envergonharem. Possuíam uma essência divina, não havia neles defeito algum. Antes do Criador dar forma a este mundo como conhecemos, houve uma rebelião no reino celestial por parte de Lúcifer, um ser portador de grande inteligência e revestido de glória. Encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 28, descrito uma sentença contra o rei de Tiro, um homem elevado à posição de rei. Também nos leva a entender a menção que se faz ao anjo rebelde. No versículo 14 diz: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ora, o título querubim não se enquadra a homem algum, senão a uma classe de anjos criados por Deus, designados para propósitos específicos. Assim como no livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, nos conta sobre o rei da Babilônia, deixando uma conotação similar ao livro de Ezequiel 28, da mesma criatura. Criatura essa que por sua influência desviaram-se uma terça parte dos anjos, todavia não prevaleceram, sendo expulsos da presença do Senhor. Veio ele tentar corromper e destruir a boa obra. Esteve no espaço circundante ao Éden, observando e planejando em como causar a queda do homem. Vendo que a mulher era o elo mais frágil e vulnerável, propício a ceder às suas astúcias, esperou pela melhor oportunidade e, possuindo uma serpente que era o animal selvático mais sagaz da criação, deu-lhe um bote certeiro, convencendo-a a ir contra a ordem do Senhor. E através de Eva, Satanás chega até Adão, e com a sua queda o mundo é amaldiçoado e a humanidade afastada de Deus. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou o querubim ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 3, versículo 23 e 24. Reflexão. Se Adão e Eva, que eram criaturas genuínas, caíram nas ciladas de Satanás, imagine eu e você, que já fomos concebidos no pecado.
O pecado é uma barreira terrível que nos afasta de Deus. E não é nada fácil transpor esta barreira. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.